Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O que Habita em Mim. Eu sou a Gabi Canhete, da Harmonizares, e esse é um espaço onde eu vou falar sobre o que me habita e sobre os lugares onde eu habito. Além de dar voz ao que reside em meu interior, esse também é um lugar de trocas sobre o morar e o Feng Shui, com o intuito de nos aproximarmos ainda mais da morada que habitamos. E que ao compartilhar sobre o que me habita, você possa construir um novo refúgio em seu lar e em você. As portas estão abertas, pode entrar. Esse é o 4º episódio do Que Habita em Mim. E eu falei no último episódio do quanto a maternidade me transformou. E do quanto é importante a gente se ver no lar, mantendo aquilo que é essencial pra gente. Mas vamos combinar que às vezes é muito difícil a gente perceber o que a gente tem na nossa casa que mais nos representa. Afinal, a gente não é uma coisa só. E no Que Habita em Mim, a minha intenção é me apresentar como a Gabi. Como a Gabi. Ou seja, aqui desse lado, quem tá falando não é a Gabi consultora de Feng Shui. Não é a Gabi profissional. Também não é a Gabi mãe e nem a Gabi esposa, porque o que habita em mim vai além de títulos, de nomenclaturas, e com isso vai além também das garantias de que eu serei ouvida pelos 4 cantos da terra, embora eu deseje isso. Sim, universo, já que é para falar sobre o que me habita, que eu seja ouvida. E por um momento, agora eu fiquei com a sensação que parece que eu tô me achando de falar isso, mas não. Eu digo isso de um lugar muito espontâneo e despretensioso, mas eu acho justo também ser objetiva e clara com os meus anseios de alma, E o meu desejo é ser ouvida. Mas quantas vezes, a gente tem um desejo profundo e a gente tem medo de querer o que a gente quer? E a introdução de hoje não tem nada a ver com o episódio, mas hoje eu vou falar sobre desorganização na casa e na vida. Isso mesmo, desorganização. Porque é desorganizando que eu posso organizar. Vamos lá? Eu já falei aqui que eu sou pisciana? Pois é, gente, eu sou. Eu não sei se você já conviveu com piscianas ou com piscianos. E se sim, você já deve saber do que eu tô falando. Acontece que eu nunca fui, assim, uma pessoa muito organizada. Isso porque eu tenho um espírito levemente distraído, daqueles que quando escolhe super bem o lugar para guardar uma coisa, esquece completamente que lugar é esse. E olha só, na verdade, não é que eu tô colocando a culpa no signo, não. Porque eu conheço várias piscianas super organizadas, como a Babi, que me ajuda aqui nos bastidores do podcast, e como a minha amiga de alma, Marina Paixão. Mas talvez seja minha lua em Libra ou meu ascendente em Áries, ou nada disso, esquece esse assunto de signo de uma vez por todas. Mas acontece que eu quase que diariamente perco a chave do carro. Na verdade, não é que eu perco. Eu sempre guardo a chave na minha bolsa, mas às vezes eu esqueço onde eu coloquei minha bolsa. E quando eu não guardo na bolsa, eu sempre deixo a chave no móvel da cozinha. E se não tiver nem na bolsa, nem no móvel da cozinha e nem no lugar certo de guardar a chave, pode olhar no carro que com certeza vai estar lá. E não é por mal que eu faço isso. Aliás, eu admiro muito as pessoas que são super organizadas com esse tipo de coisa, como meu marido, que sempre guarda a chave do carro no mesmo lugar. Mas enfim, eu sou assim, fluida, feito, vento e água, inclusive para guardar as coisas. E é meio estranho falar isso assim abertamente, porque se você já leu o mínimo que seja de Feng Shui, você já deve ter ouvido falar da importância da organização na casa e na vida. E realmente esses pontos são importantíssimos. Inclusive, quando eu comecei a estudar essa arte, lá em 2014, eu fiquei meio em choque, pensando, caramba, eu preciso ser mais organizada para poder trabalhar com isso. E de fato, de lá para cá, muita coisa mudou. Como eu falei no episódio anterior, vento e água chegaram me remexendo, me revirando e abrindo espaço dentro e fora de mim. Foi um período em que eu me esvaziei demais, em que eu liberei muita coisa.
E na verdade não é nem que eu tivesse muita coisa, porque eu nunca fui assim de ter coisas demais, pelo menos eu acho. Mas eu liberei muita coisa assim desde que o Feng Shui entrou na minha vida. E o fato é que mesmo mais leve e mais organizada, eu sou pisciana, gente. E pra mim as coisas não podem ser engessadas demais. Afinal, Feng Shui representa o que mesmo? Fluidez e movimento, porque vento e água precisam de espaço para fluir. E se tem uma coisa que eu considero realmente importante a gente observar em nossas casas, é se existe espaço. Espaço vazio, para a energia circular, para a gente andar, para uma oportunidade chegar, para a vassoura varrer, para o novo se abrir. Parece até meio óbvio falar sobre isso aqui, mas a gente vive em uma sociedade em que o ter vem muito antes do ser. E a gente é muito estimulado, né, o tempo todo a ter coisas, né? A comprar o celular mais novo, a blusa da moda, o jogo de xícaras lindo que tá em promoção no site e por aí vai. E sim, como é bom a gente poder cuidar da gente mesma, cuidar da nossa casa, nos mimarmos, deixarmos o nosso ambiente, a nossa cara mais lindo. Mas será que a gente precisa de fato de tudo aquilo que a gente tem? Eu li uma vez que, idealmente, para que o Qi, né, a energia vital, possa realmente fluir, a gente deve ter pelo menos 30% de espaço livre na nossa casa. Indo para a prática, seria mais ou menos o seguinte. Então, sei lá, imagina que você tem uma estante de livros. 30% dessa estante deveria ter espaço vazio. Então, se você olhar, por exemplo, uma gaveta de roupas, 30% ali dessa gaveta deveria estar com espaço vazio. Mas para que isso? Para que o Qi, a energia, possa fluir. E para que a vida possa nos surpreender. E daí que parece que a gente já tem uma super fórmula da felicidade da casa harmoniosa, né? Organização mais espaço. Será? Será que é isso, né? A gente sabe bem que manter a casa organizada é algo que nos faz muito bem. A gente se sente melhor em um ambiente organizado. E como você já deve ter ouvido falar, quando a gente organiza fora, a gente organiza dentro. E se tem uma coisa que é bom lembrar, também, que eu adoro, né, lembrar e falar sobre isso, é que a faxina da casa caminha com a limpeza da alma, como diria Dona Francisquinha, a faxineira benzedeira do meu mestre de Feng Shui, Carlos Solano. Mas o que habita em mim hoje é uma observação que eu tenho feito nesses anos sendo convidada a harmonizar as casas e, acima de tudo, cuidando da minha própria casa, é o quanto, principalmente nós mulheres, mas não somente, somos ensinadas a manter as coisas em ordem e a limpeza da casa em dia. A gente aprende que se estiver tudo limpo, a gente está limpa também. E de alguma forma, mesmo que de um modo meio subliminar, a gente aprende também que aquilo que é sujo é ruim. O que, infelizmente, nos desconecta de um elemento vital para a vida, né? A proximidade com a própria terra. Sendo assim, quantas vezes a gente rejeita a terra, o sujo, a poeira? E nesse passar dos dias, em que a casa precisa estar sempre limpa e em ordem, a gente esquece que a gente veio da terra. E a gente esquece que a gente também é caos. Que o caos faz parte de nós e que muitas vezes esse caos pode ser exatamente o que a gente precisa para virar uma chave, para iniciar um movimento de catarse dentro e fora de nós. E o que ocorre é que mesmo com a casa limpa e em ordem, a vida continua pulsando dentro da gente. E esse caos, de certa forma, ainda está lá, mesmo que aparentemente pareça não estar. Tem casas, por exemplo, que o caos se manifesta numa gaveta. Aliás, eu vejo muitos caos escondidos nas gavetas das casas que eu sou convidada a entrar. Afinal de contas, você pode guardar tudo, né, dentro da gaveta, todos os tipos de coisa, e depois fechar a gaveta e tcharam! Parece que tudo tá no lugar. Inclusive tem o termo, né, ficar na gaveta, que significa ser esquecido ou omitido. E quais coisas podem estar esquecidas ou omitidas nas suas gavetas? Às vezes, o caos se manifesta no guarda-roupas. As roupas se misturam ali numa dança de corpos entrelaçados em que fica difícil de se encontrar.
Aliás, eu recordei agora do meu quarto de adolescente. Por fora, ele era todo organizado. Mas se você abrisse o meu guarda-roupas, minha gente, era ali que eu guardava todo o meu caos interno, dentro do guarda-roupa. Eu lembro que era uma fase louca de experimentar as roupas na hora de sair, e quem disse que dava tempo de dobrar, né? A solução era enfiar tudo dentro do armário e fechar a porta rapidinho, pra não deixar nada pra trás. E aí depois, no domingo, era o dia oficial de arrumar. E aí eu passava horas ali no domingo organizando tudo pra, durante a semana, desarrumar. E foi bom lembrar disso, porque em algumas casas o caos se manifesta em um cômodo inteiro, como naquele famoso quartinho da bagunça, ou como num quarto de adolescentes, que tá vivendo ali um movimento muito natural de transformação, de reconhecimento de quem é, ou seja, né? Às vezes querer forçar que esse adolescente tenha o quarto super organizado pode fazer com que ele se sinta controlado, aprisionado, o que não é legal. E tem também as casas em que o caos fica espalhado pela casa toda. E eu penso que, independente do tamanho do caos, o maior desafio tá quando o caos se cristaliza. Porque aí ele cristaliza a gente junto. E muitas vezes a pessoa se vê numa situação em que ela tá sem saída. E ela se vê tão presa naquilo que é como se os pés estivessem presos ali também no meio da desorganização. E aí, nesses casos, fica difícil também agir sozinha na casa. E pedir ajuda é um grande início de transformação. E por último, e não menos importante, tem as casas que não tem bagunça nenhuma. As famosas casas showroom. Aquelas casas que parecem ser estéreis por conta do excesso de organização. Sabe quando você chega num lugar e tá tudo tão milimetricamente calculado e arrumado que parece que a coisa tá parada ali também? Nessas casas muito arrumadas assim, a gente percebe na verdade um excesso de controle. E o que isso gera? Um descontrole. E obviamente que não há uma fórmula para ter a casa perfeita. E que, acima de tudo, o ambiente que habitamos, ele deve estar em ressonância com a gente. Por isso, como eu venho falando, fazer as pazes com a casa e aceitar e entender o seu próprio jeito de ser já é um enorme processo de cura. Eu, particularmente, com o passar do tempo e de entrega, de vivência na casa, né, como eu tenho falado aqui, eu fui me dando conta que muitas vezes a casa estava organizada, só que eu não. E em muitas outras, sim, eu estava em paz com a casa e comigo mesma. E eu escolhi falar desse tema hoje, não para dizer aqui que você precisa organizar a sua casa para se organizar também. Pelo contrário, eu tô falando sobre isso hoje porque eu tenho percebido quantas pessoas, e abre parênteses, eu me incluo nisso, fecha parênteses, quantas pessoas se cobram para deixar a casa em ordem e muitas vezes rejeitam o seu próprio caos. E esse caos ele vai se cristalizando em meio aos papéis velhos, aos remédios vencidos, às roupas que já não servem mais, às coisas quebradas. Ou o contrário, às vezes o caos ele é tão polido que esteriliza também a magia da vida, a conexão com a terra, com o desconhecido, com o selvagem. E para ilustrar um pouco do que eu tô trazendo aqui hoje, eu vou contar o caso de duas clientes, com todo respeito. E só para vocês saberem, quando eu compartilhar essas histórias reais por aqui, não é sobre julgamento, não é sobre bom ou ruim. É com total respeito à história de cada casa e de cada morador. E eu pedi autorização para essas clientes para poder contar a história delas também. E a primeira história que eu vou contar é de uma cliente que eu vou chamar de Ana. Quando a Ana me chamou, ela me chamou porque ela queria cuidar do quarto dela, o quarto de casal. Mas acontece que, idealmente, é importante a gente olhar a casa como um todo. Porque os cômodos, eles, de alguma forma, eles se comunicam e se interrelacionam. E logo ao olhar o quarto da Ana, foi necessário olhar também para as outras áreas da casa dela que influencia e são influenciadas pelo quarto. Então, quando eu fui conhecer a casa da Ana pessoalmente, eu falei pra ela que era importante, além da casa, tá, como ela é no dia a dia, né, era importante eu olhar a casa como um todo e não olhar apenas o quarto dela. Quando eu cheguei na casa da Ana, eu lembro que havia muita coisa fora do lugar.
Eu lembro que essa foi uma das casas que mais estavam puramente reais, como elas são no dia a dia mesmo. E é muito importante eu ver a casa assim, como ela é no dia a dia. E aí, conforme a gente foi conversando, a Ana me contou que ela e o esposo ganharam a casa da tia do marido dela. E aí, aprofundando na conversa, a gente chegou na raiz da questão. A Ana não sentia que aquela era a casa dela. E isso estava desconectando a Ana do seu lar. E era por isso também que ela queria priorizar o quarto dela naquele momento. E aí eu fiz o Feng Shui só no quarto dela. E no meio do caminho, a Ana percebeu que era importante ela se livrar daquilo que não fazia mais sentido. E aí a casa da Ana foi ficando em ordem, à medida que a Ana sentia que aquele era o lugar dela. Ela conseguiu se livrar de muita coisa e, inclusive, olha só que curioso, ela montou uma loja online para vender roupas, móveis e os objetos que ela tinha. E nesse caso, ao cuidar do quarto dela, a Ana foi se sentindo mais dona da casa. Até que essa sensação foi se expandindo e os outros cômodos puderam ser harmonizados no próprio ritmo da Ana. Isso não quer dizer que a casa dela está perfeita. Mas, como diria Paulo Freire, o caminho se faz caminhando. E é caminhando que a Ana cuida do seu lar. E a outra história que eu vou contar é bem parecida com a história da Ana, mas ao mesmo tempo é o seu oposto. E eu vou chamar essa cliente de Bia. Quando a Bia me chamou, na verdade quando ela e o marido dela, né, eles me chamaram, a Bia ela queria muito cuidar da casa porque ela sentia que as coisas não fluíam como ela gostaria. E pasmem, né? A casa da Bia também foi dada de presente, mas dessa vez, né, foi dada pelos pais do marido dela. E aí eu fiz a mesma coisa. Eu pedi para que eles deixassem a casa como ela é no dia a dia. Só que quando eu cheguei lá, diferente da casa da Ana, a casa da Bia não tinha absolutamente nada fora do lugar. Não havia nenhuma louça na pia, nem sequer um copo. E aí eu deduzi que eles não cozinhavam lá. Mas não, a Bia cozinhava todos os dias. E aí eu fui caminhando pelos quartos, né, pela casa toda. E a única coisa que eu lembro que eu presenciei fora do lugar era uma roupa no cesto do banheiro. E conforme a gente foi conversando, eu percebi que a casa era mesmo assim. E assim como a Ana, a Bia não conseguia se conectar com o lugar pelo mesmo motivo. Como a casa era dos sogros, a Bia não se sentia em casa. E a maneira que ela achou de deixar o espaço com a energia dela foi focando excessivamente na organização e na limpeza. E olha que interessante, porque essas histórias elas aconteceram em épocas bem diferentes uma da outra, só que ambas retratam muito bem que existia nesses lares uma falta de conexão com a casa. E no caso da Ana, como ela não se sentia em casa, o espaço foi ficando cheio de coisas que já não faziam sentido para ela. E aí o exercício na casa dela foi a gente abrir espaço para o novo. Já no caso da Bia, foi o contrário. Como ela não se sentia em casa, inconscientemente ela acabava controlando, entre aspas, a casa. E o exercício foi preencher o espaço com o que fazia sentido para ela, incluindo nisso deixar a casa se manifestar por si. E eu vou compartilhar aqui um áudio super fofo que a Bia me mandou. Olha só. Hoje a casa tá bem com a nossa cara mesmo e a mudança, assim, de entender, né, que é o que eu falei na minha resposta, que a casa é uma extensão nossa. Às vezes, quando eu não tô muito legal, eu chego em casa, já vejo alguma coisa fora do lugar, e quando eu vou pra organizar, sei lá, uma louça que eu deixei, ou alguma coisa assim, de certa forma, aquilo pra mim é um desabafo. Eu e a casa entrando numa conexão só, e a gente melhora. Então, eu também acho que não pode ser tudo muito organizado, né, que tem que ser algo usável, mas de certa forma, conforme eu vou encontrando equilíbrio, isso vai refletindo no meu dia a dia também, e também é uma questão de feeling e de percepção que isso me trouxe para aplicar no projeto dos meus clientes também. Então eu só tenho que te agradecer. É muito legal perceber como cada um se relaciona com a casa de uma maneira diferente. E é interessante nessas histórias como cada uma tinha o seu jeito de agir na casa. E embora as histórias fossem totalmente diferentes, elas viviam algo parecido. Por isso, pra mim, não faz sentido nenhum dizer que uma casa organizada é sinônimo de bom Feng Shui. Aliás, dizer isso pra uma mãe com crianças pequenas em casa como eu pode ser bem frustrante. Porque sendo mãe de 2, eu posso afirmar que mesmo nos dias em que a casa tá uma bagunça, a harmonia reside aqui. Ou pelo menos ela tenta. Porque, obviamente, né, assim como nós,
e como a natureza, uma casa também é feita de ciclos. A gente usa a casa de um jeito de manhã e a gente usa a casa de um jeito no cair da noite. A gente usa a casa de um jeito no inverno e a gente usa a casa de um jeito diferente no verão. Eu não sei se eu já falei aqui, mas o Feng Shui nasceu da observação da natureza e do entendimento desses ciclos. E para pensar comigo, a gente consegue controlar a natureza? A gente consegue controlar a força do mar? A gente consegue controlar a temperatura do dia? E o clima para fazer só sol nos dias de férias na praia? Eu percebo muito isso, assim, morando em chácara. A gente tem um pé grande de pequi aqui, quase na frente de casa. E no começo, logo que a gente mudou, eu brigava muito com esse pé de pequi. Porque eu rastelava as folhas, recolhia, e aí, sei lá, passava meia hora, meio período do dia, e eu olhava e tava com mais folhas do que da hora inicial que eu tinha rastelado. E aí, depois de muito tempo não, né? Mas depois de um tempo, determinado tempo, eu percebi, eu entendi, era outono. Dá pra controlar as folhas no outono, Gabi? Não tem como, né? E isso também me fez lembrar de um dia que eu tava varrendo a varanda na outra casa que eu morava, só que o vento tava contra. Eu varria a terra e o vento trazia de volta. Só que eu tinha uma sequência pra varrer a varanda, sabe? Tipo, eu sempre começava ali da área onde era a porta de entrada e ia varrendo pro lado esquerdo. Só que como eu já tava no automático, fazendo sempre desse jeito, demorou umas boas varridas pra eu entender que o vento tava contra e que eu ia ter que fazer diferente. Até a hora que caiu minha ficha, né, e eu mudei o sentido de varrer ficou muito mais fácil e eu terminei muito mais rápido. E a ideia, né, aqui do que habita em mim de hoje é justamente isso, assim, da gente lembrar de olhar para nossa casa com mais amorosidade, de tomar mais consciência dessa casa, tomar consciência de como ela se expressa, de como a gente se relaciona com a nossa própria bagunça, de como a gente se relaciona com a bagunça do outro e de que fase a gente tá na vida, né? E lembrar que a relação com a casa vai automaticamente mudando conforme a gente muda também. E voltando a falar da desordem, a verdade é que, independente do tamanho da sua bagunça, interna e externa, todo mundo tem uma parte da casa que quase ninguém vê. Todos nós temos um cantinho mais escuro, quase que esquecido, geralmente com bastante coisas, ou vazio de energia. Mas geralmente cheio de memórias, por vezes lembranças não tão boas de um passado distante, ou não. Como eu falei, esse cantinho pode ser um quartinho dos fundos, a parte de cima de um armário cheio, uma gaveta emperrada, com coisas que brotam sei lá de onde. Esse cantinho pode ser pequenininho ou pode ser grande. Ou às vezes ele começa pequeno e vira grande com o tempo, conforme os anos vão chegando e as novas coisas também. Esse cantinho pode ser só uma caixa, uma caixinha de segredos, daqueles que a gente não ousa contar pra ninguém. Esse cantinho pode ser um cômodo todo. Aqueles locais que abrimos às vezes e a gente já fecha bem rapidinho, porque tem muita coisa pra ver. E independente do tamanho, todo mundo tem um cantinho desses, na casa e no coração. Qual é o seu? Agora, com mais consciência sobre a bagunça que te habita, que você, que eu, né, que nós possamos ressignificar a nossa relação com a desorganização e com a organização, pra gente poder ir abrindo espaço dentro e fora de nós. E também preenchendo as lacunas que muitas vezes nos distanciam de sermos quem somos na essência. Uma vez eu ouvi do Ian, o marido de uma grande amiga minha, Mariana Reis, uma frase que me marcou muito, que eu vou compartilhar aqui. Então, que ele falou o seguinte, que o ouvido mais próximo da minha boca é o meu. E tudo aquilo que eu tô falando pra vocês, de alguma forma eu também tô falando pra mim. E eu quero deixar bem claro que todas essas reflexões que eu trago aqui são pra mim também. Porque eu também tô caminhando, ou nadando, né? E aí, como diria Dory, continue a nadar, continue a nadar. Piada de pisciana, gente. Mas enfim, é isso que me habita hoje.
da gente lembrar que não tem receita pronta para deixar uma casa harmoniosa. E sobre a gente respeitar também quem a gente é, sem querer forçar ser outra coisa, ser outra pessoa. Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, e tudo bem. Não é por isso que eu não posso fazer o que eu faço. Porque eu sou muito boa em outros aspectos que me ajudam a equilibrar os pratos. Como ser intuitiva, por exemplo. A intuição, para mim, é uma bússola que me guia muito no meu trabalho. Outras pessoas podem ser mais organizadas do que intuitivas. E tudo bem também. E talvez, assim como a Ana, pode ser que a sua casa esteja precisando de mais ordem. Ou pode ser que, assim como a Bia, pode ser que a sua casa precise de mais fluidez e menos cobrança. E independente de qual seja o seu caso e a sua casa, tudo bem de novo. Porque afinal, como diria o meu super amigo Chico Science, desorganizando eu posso me organizar. E, organizando, eu posso desorganizar. E você? De que lado você está? É isso, gente. Lembrando que esse podcast, ele é como um bebê, é um projeto novo. E como todo bebê, ele merece muito amor e atenção. Então, se esse conteúdo chegou aí de alguma maneira ressoando em você, compartilha com alguém, comenta. Se você está ouvindo no Spotify, você pode dar 5 estrelas para nós. Isso ajuda muito a essa mensagem se espalhar e eu não achar que eu tô falando sozinha. Mas é isso. Um agradecimento especial ao Shin, da Trini Studio, que é quem edita maravilhosamente esse podcast. E a Babi, da Alô Artista, que é quem me ajuda e tá me ajudando a parir esse bebê. A gente se vê em breve no Fluxo do Vento e da Água. Até!